Valeu, pessoal. Muitíssimo obrigado pela presença. Quem está aí assistindo, esse aqui, na verdade, é um verdadeiro patrimônio musical nacional, que é o Instrumental Sesc Brasil. É uma honra enorme estar aqui com vocês, especialmente porque é um momento de muita felicidade. É raro a oportunidade de poder tocar um concerto, um show, só com o próprio repertório, que é o que está acontecendo aqui. Esse show é um show que eu chamei inicialmente de Microcosmo SP. É uma homenagem, uma espécie de uma homenagem à diversidade cultural da cidade de São Paulo, por meio de uma boa variedade de estilos e de sonoridades diferentes aqui para essa formação. E eu gostaria de já apresentar meus ídolos musicais e amigos queridíssimos, começando pelo meu irmão, meu irmão de sangue mesmo. Muita gente não sabe, a gente tem sobrenomes artísticos diferentes. Eu sou Camilo Carrara e nós somos Sormani Carrara Santos Pereira. E o Thiago adotou o Sormani, então o Thiago Sormani, meu irmão, tocando saxofone, flauta e timbres. Aqui na ponta esquerda, uma ídola, amiga de muitos anos, eu acompanho há muito tempo a Nath Calan, tocando instrumentos de percussão sinfônica, como o vibrafone, percussão popular e uma super batera. Além de compositora, tem um trabalho fantástico de música em cena. Vocês precisam acompanhar. Nath Calan, aqui na ponta esquerda, maravilha. E na ponta direita, um mestre, um verdadeiro mestre, um professor de todo mundo, Luca Raeli, um dos grandes músicos brasileiros e do mundo, um arranjador, intérprete absurdo, clarinetista, pianista, um amigão. Então, é um prazer estar nesse momento aqui com vocês, estreando o show e cercado dos amigos incríveis. Então, a gente tocou duas músicas para vocês. Começamos com um arranjo meio composicional de uma canção tradicional e, aliás, é uma canção de domínio público japonesa que se chama Nanatsu no Ko, Os Sete Filhotes. É uma canção que eu fiz um outro arranjo quando eu gravei um CD totalmente dedicado à música japonesa. E hoje a gente estreou fazendo esse clima bem diferente. É uma espécie de uma composição improvisativa, né? E engatamos numa valsa que também tem um contexto japonês. É uma das influências da cidade de São Paulo. Tenho amigos incríveis da comunidade japonesa, amigos muito próximos mesmo, e tem uma relação com a cultura japonesa muito forte. E essa segunda que se chama, então, valsa wabi-sabi, que é uma expressão zen budista japonesa, que tem a ver com a beleza da impermanência. É um conceito japonês assim altamente profundo. Logo, então, a gente agora toca uma outra composição, que já é uma espécie de um exercício de linguagem. Então, eu não sei, para quem não sabe, então são só composições minhas, arranjadas para essa formação, algumas escritas para situações de trilha, cinema, dança, até publicidade, e alguns exercícios de composição também, treinando e aprendendo algum tipo de recurso de linguagem. E aqui a próxima, e algumas delas, eu homenageei o meu professor de composição, um deles, que eu admiro demais, que é o Ricardo Brem. É uma sonoridade que ele introduziu para a turma de composição dele e que a gente vai tocar para vocês. Então, Chuva e Jardim.
Gostoso. Que legal. Deixa só uma palavrinha agora. Rapidinho. Peraí. Alô, alô. Opa. Tinha combinado agora, nesse momento, nesse momento do show, vou dar uma olhadinha aqui no meu celular, que está quietinho aqui, só porque tem a possibilidade de uma interação com quem está aí na internet, né? E acho que tem uma ideia da gente também poder responder alguma pergunta. Deixa eu só dar uma olhada. Opa. Deixa eu ver se eu recebi alguma coisa. Ah lá. Chegou. Então, tem uma pergunta da Fabiola Beni, perguntando quais são as suas fontes de inspiração e o que você faz para desbloquear a criatividade. Olha, que legal. Poxa vida, hein? Ó, fonte de inspiração, esse repertório que eu estou tocando para vocês, ele, de fato, vem de várias fontes, né? Então, tem música que foi feita para imagem, para dança, algumas, como eu disse anteriormente, né, algumas até para publicidade, e que daí, daquele contexto comercial ali, feito justamente para divulgar uma marca, às vezes dá sorte da gente poder, quer dizer, eu tive a sorte de fazer uma música que eu achava que tinha algum recado musical, né? Então, às vezes, a inspiração vem de uma necessidade mesmo. Eu trabalho bastante com essa coisa de ter que resolver problemas estruturais, né? Então, olha, você tem que compor uma música de tanto tempo, em tal textura, em tal estilo. Então, para mim é sempre um desafio ter essa relação com a necessidade, né, como inspiração. Por outro lado, também tem a coisa da poética e do sentimento e da intuição, né, que a gente consegue manifestar pela música. Então, daí pode vir de vários lugares, né, de situações como ler um livro, ler um poema, conversar com alguém, ter alguma ideia, né? Então, acho que, para quem compõe, realmente a relação com a criação é muito mágico mesmo, né? A gente tinha um amigo meu, um amigo incrível que assim, me inspirou demais, o Caco Faria. O Caco, ele sempre lembrava, quando a gente tinha momentos de criação coletiva, ele falava: pô, Camilo, lembra que há 1 hora atrás tinha um papel em branco aqui, né? De repente a gente cria uma música que né, sai do papel em branco e materializa. Então, esse universo da criação, para mim, é muito sedutor. Assim, eu gosto de, podendo pensar sobre ele, aprender como é que se cria em outras áreas, né? Não só na música, como em outras artes, ou mesmo em áreas bem diferentes, como a própria publicidade, em que eu estou situado, e realmente é um assunto interno nas agências, né? Como criar com velocidade, ao mesmo tempo com profundidade. Eu gosto muito do desafio. Deixa eu ver, ó, ela pergunta sobre desbloquear a criatividade. Eu vou dar um toque aqui de uma palestra que eu assisti do Leandro Carnal, que é sensacional. Acho que se vocês fizerem uma pesquisa, tem lá Leandro Carnal, Criatividade, em que ele faz um roteirinho super legal, assim, mostrando como a criatividade, na verdade, pode ser realmente desbloqueada, né? Então, começa com observação, com análise. Então, é um roteiro assim, com 10 pontos. Acho que vale a pena, mais do que falar agora. De qualquer forma, assim, tem como a gente que eu mesmo passei por isso, né, de achar que eu não tinha condição de criar. Eu comecei sendo estimulado pelos professores, né, e eu sinto que um caminho é esse, estudar, né,
de uma maneira geral, realmente, para quem tem dificuldade para criar, começa estudando, analisando, escutando os outros, tentando descobrir, né? Sem me alongar demais, porque eu gosto de falar, a Andréia Rodrigues, ela perguntou qual a diferença para você entre compor para um trabalho autoral e compor para publicidade. Poxa, tem a ver com o que eu estava falando, né? De fato, assim, o eixo, a motivação, o motor para acontecer, ou vem da necessidade, ou vem da vontade, do desejo, ou dos dois juntos, né? Então, a publicidade, ela não só a publicidade, na criação, a criação conjunta ou para terceiros, né? Ela realmente tem uma dinâmica assim que envolve prazo, envolve combinar estética. Me parece que assim trabalhar por encomenda, né? O Luca é um dos maiores compositores para trilha, tem a própria produtora incrível, né? Com músicos incríveis, então ele conhece muito mais do que eu desse assunto. Mas assim, de fato, ou seja, trabalhar no âmbito da criação para publicidade envolve que se divida de alguma forma a criação, né? Ou seja, nunca é muito a própria criação solitária, e sim faz parte de um conjunto de decisões. Então, realmente é um desafio super legal. E tem a coisa da criação, de investir numa ideia e materializar, né? Aquela ideia que qualquer um pode ter. Fala, pô, como é que eu posso dar forma para essa ideia, né? E daí, eu sinto que uma coisa que eu gostaria de acrescentar, talvez, é que, por exemplo, o Ricardo Bren, que foi assim, o meu guru da reflexão musical e da composição, ele cita alguns fazeres, algumas formas da gente fazer música. E elas se dividem entre... É um modelinho de pensamento que, basicamente, é apreciação, reflexão e a produção musical. Então, a gente aprecia quando está ouvindo arte, a gente está botando para dentro o conteúdo. A reflexão envolve pensamento crítico, enfim, elaboração mental. E a produção artística, musical específica, né? Ela se divide entre interpretação, ou seja, a gente tocar alguma música já pré-existente, todos os conteúdos envolvidos nesse tocar, que pode ser desde a leitura, a percepção auditiva, até a relação do corpo com o instrumento, e depois a improvisação e a composição, como fazeres artísticos criativos, né? E a diferença entre elas se dá no tempo. O compositor, ele usa muito mais borracha, ele tem que trabalhar, digo, borracha porque ele trabalha dentro dos limites e tem a possibilidade de voltar para trás, apagar, não ficou legal esse trecho, ele volta. O improvisador, ele meio que junta o universo do intérprete, ele toca a própria música, compõe instantaneamente, né? Então, acho que é um jeito de pensar o mundo criativo que funciona bem, pelo menos tem funcionado para mim, acho que pode funcionar para vocês, né? De repente, eu acho que eu vou ler os comentários um pouquinho mais para frente. Podemos tocar um pouquinho mais? Essa próxima música agora se chama Noturno. É uma da minha leva pandemia, né? E é uma música que nasceu da seguinte situação. Nasceu de um acorde que o Chico Buarque, o meu ídolo Chico Buarque, usa muito no violão. Espera aí. Que é um acorde que aparece em várias canções dele. É uma inversão de acorde assim que é linda, né? E daí eu partir dessa sonoridade, ao mesmo tempo ela traz uma carga dramática, assim, né? Só de tocar esse acorde tem uma certa carga dramática. E daí eu comecei a brincar com esse acorde pelo braço do violão, transpondo. Então essa música inteira tem uma curiosidade formal, porque ela é simplesmente, ela tem um único acorde. A mão esquerda do violão é sempre a mesma, vocês vão perceber. Então, eu fico andando para cá e para lá e vou criando melodias. E daí eu vi que acabou que criou uma atmosfera
que de alguma forma me lembrou um diálogo, e daí eu fiquei imaginando como é que seria um diálogo do Chico, né, do Chico Buarque, com o Tom Jobim voltando, né, para cá, porque, né, vocês sabem que o Tom partiu há um tempo, e daí eles conversando sobre essa realidade que a gente está vivendo aqui no Brasil, né, essa coisa estranhíssima. Então, é uma música que tem um pouquinho dessa angústia, ao mesmo tempo tem um lirismo, porque são dois poetas, são figuras, né, positivas e que sabem que as coisas vão melhorar. Então, falando de criação, esse foi um pouquinho o mote. Agora eu vou precisar fazer 3 horas de técnica para poder tocar essa música. Espera aí.
que realmente é a mão. Vamos para a próxima? Alô, alô. Rapidinho. Essa aqui acho que vale a pena explicar. A próxima se chama... A rigor chamava-se... na verdade, ela não sei como é que está aí, mas vai chamar Sampa Tóquio Viena, que é uma brincadeira com a linguagem musical também. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho dela, porque ela já realmente vai para uma outra estética completamente diferente, uma estética que foi desenvolvida entre o final do século XIX e o começo do século XX, e que até hoje é uma sonoridade assim mais angulosa, né? É uma sonoridade que já reflete um momento ali da história que vai culminar nas guerras. Ela tende a ser um pouquinho mais fechada, mais angustiante, né? Ao mesmo tempo, ela é de uma beleza, assim, são soluções musicais que aparecem desse jeito de compor. É uma escala que a gente usa uma escala com todas as 12 notas, chama-se dodecafonismo, a técnica. E aqui no Brasil, quem usou fantasticamente essa música, é uma homenagem a ele também, é o Arrigo Barnabé, incrível Arrigo. E... né, o grande compositor de Clara Crocodilo e centenas de composições incríveis. Então, eu dedico essa música a Arrigo Barnabé, Gilberto Mendes, fantástico compositor brasileiro, já falecido, que foi meu professor na USP, e Vili Corrêa de Oliveira, que também foi meu professor da USP, incrível, foram os professores do Luca também. Então, é uma música que eu não consigo falar e tocar ao mesmo tempo, mas então, ela tem essa escala aqui, quer ver? Vai escapar? Então, a gente parte desse material. Essa eu compus essa série, né? E agora ela vai virar um filme, a trilha de um filme parecida com Arrigo. Espero, né? Então, Sampa... rapidinho, vai. Tóquio, porque ela vai começar com essas 3 notas. Deixa eu ver se eu canto. Tirorô, que em japonês se chama korori. Quando eu tive contato com a música japonesa, eu tive a honra de conhecer uma mestra incrível, que é a Tami Kitahara, nascida no Japão, mas depois criada aqui no Brasil. E a Tami foi uma professora incrível para mim, e ela ensinou, ela falou, Camilo, esse intervalo que você está tocando, essa sequência de notas, se chama korori, e ela aparece em boa parte da música tradicional japonesa, mais antiga. E o korori, olha que incrível, o korori, daí eu perguntei, o que é korori, Tami? Ela falou, Camilo, imagina uma folhinha de orvalho em cima de uma folha. A hora que o orvalho cai, faz... é o korori. Então, é como se fosse... Piurum, tiurum. Então, a música começa com korori, por isso que é Sampa, Tóquio, Viena, porque essa escala, a sonoridade dessa escala foi desenvolvida na Europa, especialmente em Viena, depois espalhou. Então, com vocês, Sampa, Tóquio, Viena.
Opa. Deixa eu só dar uma olhadinha nos recados, né? Tem o comentário do Jorge Ferreira Almeida. Boa noite a todos que estão ouvindo música de qualidade. Opa, obrigado pela qualidade e boa noite para todo mundo. Olha, Guinevere, poxa vida, Guinevere está escrevendo da França, amiga. Que legal, muito bonito, um alento, carinho, obrigado a Camilo e a todos os seus maravilhosos músicos. Poxa vida, amigona psicóloga que vive na França. E o Edelmiro, meu amigo também, poxa vida. Edelmiro mora em Belém, acho que está em Belém, né, Edelmiro? Está aqui, ó. Parabéns, Camilo, boa noite, aqui de Belém do Pará. Maravilha total, meu amigo de muitos anos, de vários festivais de música. E só aproveitar, então, para contar para vocês agora, na sequência, é um pouco aquela, também uma música da Safra Nova, que é uma improvisação para simular uma cena. Ela tinha uma continuação, mas a gente acabou optando por cortar a continuação, então faz de conta. A cena chama-se Corredor Norte-Sul. Esqueci. Essa anterior que a gente tocou foi a Praça do Pôr do Sol, que é uma música que eu senti, depois conversando com a minha esposa, com a Bezinha, a gente achou que era uma bela homenagem à praça, porque realmente ela tem um clima pop, né? Então ela é uma música pop, ao mesmo tempo tem uma atmosfera assim que ela deixa a gente naquela é quase paisagem de praia, que aqui em São Paulo acho que um dos lugares que a gente pode ter esse tipo de visual é mesmo na Praça do Pôr do Sol, né? E daí também serviu um pouquinho como um manifesto, porque a praça tá passando uma revolução, fizeram um muro na praça, está sendo uma discussão. E a gente é a favor da praça sem muro, né? Então, essa música, a ideia é que ela seja um manifesto também para a Praça do Pôr do Sol, essa anterior que a gente tocou. E ela tem uma certa complexidade, ela é uma música pop, mas ela tem um ciclo rítmico mais dificinho, porque ela faz compasso de 5, depois de 4, de 4. Então é fácil de se perder, mas ela é gostosa de tocar, né? E a Patrícia. Patrícia falou, tá falando, Patrícia. Essa agora é uma cena que eu imaginei, bem cena urbana de São Paulo mesmo, aquela corredor norte-sul, porque é uma cena de trânsito que todo paulistano já pegou na vida, né? E aquele momento em que a gente fica imagina a cena, sei lá, você já veio do trânsito lá do Campo Limpo, daí chega na 23 de maio, assim, você consegue ver a 23, aquele mar de carro, eu já passei por várias dessas, né? É aquela hora que você fala, nossa, que estou perdendo o tempo da vida no trânsito, né? Então é uma música que ela tem esse conflito com a cidade, ao mesmo tempo, é um momento que quando você para no trânsito, também tem a possibilidade de pensar, né? De pensar no mundo, né? Então ou seja, ela é essa cena final da tarde, trânsito parado, me vejo várias vezes, né, dentro de um ônibus, e daí a gente solta um timbre que é como se fosse o motor do ônibus, e é um motor que ao mesmo tempo simula, ele sugere uma levada, e é uma levada de um violeiro de viola mesmo, meio maluco. Então é um ônibus, está lá andando um pouquinho, você fica pensando na vida. Então, os sopros fazem parte do pensamento. Então, é um pensamento que vem assim, daí depois ele volta, mas já é meio diferente, é um pensamento recorrente. E está lá o violeiro maluco tocando junto com a percussão maluca, e o ônibus andando, e daí uma hora vai acabar. É uma improvisação que vai fazer assim. E daí ela culminava com a cena do músico, que é muito real, que é a gente sair de uma situação como essa, e, por exemplo... Eu toquei durante muitos anos no Hotel Maxud Plaza, né? Eu era músico do hotel, e tem aquela coisa de quem é músico de tocar em situações de entretenimento mesmo, para fazer música de fundo, né? Que também tem sua função, né? Então é uma coisa assim, de sair dessa loucura, e daí você entra no hotel e está rolando um jazz, né? Assim, aquele contraste paulistano, né? Então com vocês, Corredor Norte e Sul.
Alô, alô. Essa era a viagem. Então foi corredor norte-sul. Deixa só... Aí agora, a gente vai tocar... Então tocamos da... Já começamos a caminhar, então, agora um pouquinho para o final. Deixa eu só ver... Deixa eu só ver um recadinho aqui. Espera lá. Então, tem uma coisa importante. Deixa eu só ler um texto para vocês, que é um momento importante e dividir isso com vocês. É um recado que o SESC pediu para dar, é uma ajuda que a gente tem que estar junto nesse momento. Então, eu vou ler o texto que eles escreveram sobre um programa muito importante. A gente está num momento crítico, né, de vulnerabilidade social, com milhares de pessoas passando fome. E, mais do que nunca, o programa Mesa Brasil, que tem 26 anos de atuação, precisa da ajuda de todo mundo. Então, a ideia é a seguinte: todo mundo ajudar a alimentar 120 mil famílias atendidas pelas instituições sociais, né, parceiras do programa Mesa Brasil. Então, a gente tem o SESC e o SENAC, através da campanha Ação Urgente contra a Fome, disponibilizam em suas unidades do Estado de São Paulo pontos de coleta para arrecadação de doações de alimentos não perecíveis. Tá? Então, para saber mais, depois acesse o sesc.org.br/Doe Mesa Brasil. Ou, se você está assistindo pelo YouTube, é só apontar a câmera do celular para o QR Code, ou QR Code em inglês, né? QR Code na tela. Então, acho que vale a pena a gente estar junto. É hora de todo mundo se ajudar. Então, é um movimento fundamental que o SESC está apoiando, né? E o SESC é efetivamente o nosso Ministério da Cultura, com M maiúsculo, né? As artes e a cultura acima de, quer dizer, num outro degrau que não nesse banal que está rolando. Então, quem puder, vamos dar uma ajudada, né? Agora, na sequência, a gente toca mais 3 músicas. Então, vamos tocar 2, daí eu falo mais um pouquinho, só para a gente se despedir. Agora, uma música que se chama Vento e Areia, também um exercício de linguagem, inspirado no Ricardo Brem, com a Nath tocando vibrafone, o Thiago no sax e o Lucas no clarinete.
Então, essas duas últimas, então, foram Vento e Areia e Matutina, agora, uma música mais antiga. Então, a gente caminha agora para a última música. Queria agradecer imensamente, novamente, o convite do Sesc, a oportunidade de estrear um show só com composições minhas, com ideias malucas que fazendo tempo que estavam aqui, queria botar para fora. E então, pô, realmente é um privilégio enorme contar com a possibilidade de tocar aqui com né, estar aqui nesse palco que é um templo mesmo da música, né? Queria agradecer especialmente, né, uma programadora incrível que o Sesc tem, que é a Renata Celano, que me deu uma super força para construir esse programa. Mais uma vez, agradecer também, acho que sempre vale a pena agradecer, né? Então, minha família, né? Aproveitar que hoje eu estou com meu brother. Meu outro brother ajudou a fazer, o Frederico Carrara também ajudou a fazer artes e divulgações. A Mariana, minha irmã, também sempre ajudando. Meus pais que dão uma força enorme para a gente, né? E lá em casa eu tenho minhas meninas, né? A minha esposa Bezinha e a filhota Ana. E todo mundo aqui manda beijos para as casas também, com certeza. E daí a ideia agora, então, é terminar. Não sei se tem mais algum recado, acho que não, né? Acho que de recado oficial. Não deixe, então, de ajudar o programa, né, do Sesc. Toda terça-feira está tendo evento aqui, que é um privilégio para a gente, né, poder assistir concertos com os colegas incríveis, né? E daí a última música, ela é meio no clima de quando eu era solteiro, né? Que ia dançar forró, curtia demais sair para dançar na noite. Não é exatamente um forró, é uma composição que se chama machichezinho, como se fosse um machixe pequenininho, né? E tem um pouquinho daquele clima de baile mesmo, de dança, né? Então, muito obrigado pela presença de todo mundo. Com vocês, a gente termina com essa música. E, mais uma vez, imaginem aí uma salva de palmas. Nath Calan, na ponta esquerda, vibrafone, bateria. Maravilha. Meu irmão, Thiago Sormani, flauta, sax, programações, teclados. Precisa de tecnologia aí com ele, qualquer coisa. E meu mestre, Luca Raeli, super mestre clarinetista, pianista incrível, arranjador. Meu nome é Camilo Carrara. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Sesc. Obrigado, Patrícia Palum, que estava aqui, Max, todo mundo da equipe. Som. A gente não estaria aqui tocando se não fosse um cenário de som muito gostoso que é fornecido pelo Sesc, uma equipe fantástica, Franklin e sua equipe. E hoje a gente tem o quinto elemento do quarteto aqui, que é um mestre dos sons, né? Alberto Ranelucci, que está escondidinho ali, que é simplesmente um amigo fantástico e um super engenheiro de som. Obrigado, mestre Ranelucci. Com vocês, machichezinho.
Há mais de 25 anos, o Mesa Brasil Sesc conecta empresas doadoras e instituições sociais para combater a fome e o desperdício de alimentos. Durante a pandemia, é preciso ampliar a ação, distribuindo também produtos de higiene pessoal e limpeza. Qualquer empresa pode doar acessando sescsp.org.br/Mesa Brasil. Mesa Brasil, alimente essa ideia.